Na sequência das aulas sobre a definição e aplicação da literatura comparada, eu elegi 3 textos também muito importantes, 2 num período mais próximo dos fundamentos da fundação, da literatura comparada como disciplina e a discussão sobre a sua aplicação, e outro mais próximo, do nosso território nacional e também das discussões mais contemporâneas sobre a literatura comparada. Os 2 primeiros textos, um chama-se Literatura Comparada, Definição e Função, do Henry Remake, e o outro é uma Filosofia das Letras, de François Jost. Ambos encontram-se na coletânea de textos Literatura Comparada, textos fundadores, do Eduardo Coutinho e da Tânia Franco Carvalhal, organizado por esses 2 estudiosos. E o terceiro texto é Literatura Comparada, Alternativa Institucional ou Contingência Finissecular, que foi publicado no livro Literatura Comparada, Ensaios, da EDUFBA, no ano de 1996. E a estudiosa que promove tal estudo é Enida Leal Cunha. Ok? Vamos então para, evidentemente, o texto inicial, Literatura Comparada, Definição e Função. No texto de Henry Remake, a literatura comparada ela deve ser estudada não só como uma disciplina que atravessa fronteiras de um país específico e que estabelece relações entre literaturas de nacionalidades distintas, mas também deve ser um estudo que deve abarcar áreas de conhecimento e de crença também distintas, E aí você poderia estudar a literatura e a filosofia, a literatura e a psicanálise, a literatura e a economia, e a literatura e as demais religiões de culturas também diferentes. Quando ele fala sobre essa extensão, quando ele propõe essa extensão do conceito de literatura comparada, ele está localizado na literatura comparada aplicada pelos Estados Unidos. É óbvio que essa distinção entre a literatura comparada nos moldes americanos e em contraposição à escola francesa, hoje em dia já não cabe mais sentido, pois elas convergiram, as aplicações das literaturas comparadas, elas convergiram exatamente para uma extensão cada vez maior de análise de territórios, e isso fez também com que as fronteiras de relações com outras áreas fossem atualmente aplicadas. Então, pode-se dizer até que a literatura comparada norte-americana, a que se propunha isso, foi a que mais se saiu vencedora dessa discussão sobre o que deve ser a literatura comparada e quais são as aplicações dela. Mas, naquele momento, havia uma distinção muito forte entre o que seria a definição e a aplicação da literatura comparada
e haviam duas forças iniciais, que era a dos americanos e a dos franceses. E o remake, né, ele aborda, né, esses dois tipos de definições distintas, essas aplicações distintas da literatura comparada, tendendo sempre a se posicionar mais na posição americana, né? Ele fala o seguinte, né? Ainda que haja uma concordância entre as escolas americana e francesa de que o estudo da literatura comparada deva ser realizado além das fronteiras nacionais, os franceses, eles excluem, né, tendem a excluir o que seria a crítica literária e privilegiar quase que tão somente, né, a historiografia, o estudo de fontes, né, que influenciaram obras. É óbvio que quando os franceses estão discutindo o estudo de influência dentro da literatura comparada, eles estão quase que somente privilegiando o que seria a matriz francesa a espalhar os valores estético-literários pelo mundo, principalmente ocidental, né? Essa é uma discussão também que já vai ser iniciada por François Jost no outro texto, né? Em que há realmente um entendimento, né, da literatura francesa como uma literatura de maior importância ou de maior valor sobre as demais literaturas. Então, é muito difícil, nesse momento inicial, a França se deslocar, né, do conceito de literatura comparada, já que esse conceito dita privilégios, né, e, vamos dizer, hierarquias superiores, né, aos seus escritores. O remake, né, ele já vê um problema dentro da aplicação da literatura comparada com um estudo de influência. Primeiro, ele visualiza, né, que o estudo de influência não se dá da forma como ele imaginaria que pudesse ser mais conveniente, né, para a literatura comparada. A busca sobre a família, né, de influência, por exemplo, exclui perguntas como o que foi mantido entre uma literatura e outra, o que foi rejeitado, mas e por que isso aconteceu? Né? Ou seja, são essas questões para o remake, né, que poderiam realmente superar a perspectiva tradicional, né, da historiografia literária. Ir mais além, né, obviamente. Além do mais, né, esses estudos de influência, né, ao encobrir questões de avaliação e de interpretação artísticas que seriam mais fundamentais, né, eles ignoram o fato de que, se temas forem comparados sem qualquer perspectiva de influência, haverá aí uma reserva de produção de saber, segundo o remake, que seria inesgotável pelos estudiosos, né, e até mesmo pela contemporaneidade do remake, né, e que a literatura poderia produzir a partir da comparação. Então aqui nós temos uma fala da comparação como uma disciplina capaz de produzir determinadas
questões infindáveis, né? E também suprir as emergências, né, do mundo em que o remake está vivendo agora. Bem, a diferença inicial entre a escola francesa e a escola americana, talvez a mais determinante, né, que o remake marca aqui, está entre a relação da literatura e das outras áreas. E o remake, né, apresenta algumas razões históricas, né, para que a França realmente compreenda a literatura comparada apenas marcada pela historiografia. Primeiro, segundo o remake, na França o ensino de literatura se dá através de matérias bastante compartimentalizadas, em que o domínio do saber se dá em dois âmbitos. Um que é mais restrito, que fala sobre as literaturas nacionais, e um que é mais amplo, que fala sobre a literatura comparada, literatura que compara duas nacionalidades. E isso já é um grande avanço, né? Sair dessa esfera da compartimentalização do saber. Com outras áreas, segundo o remake, os franceses presumem uma espécie de charlatanismo, porque não haveria um domínio tão sistemático do saber. Não haveria, vamos dizer, uma reserva de domínio, né, em que o estudioso desse realmente conta, né, já que o seu concurso ele é feito exatamente para uma área bem específica, bem restrita, e a ele cabe o domínio daquela área especificamente. Por outro lado, por outra razão também, né, existe uma falta de sistematização em relação a... Bem, aqui nós estamos estudando uma literatura além de fronteiras nacionais, literatura comparada. E por outro lado, nós temos também o estudo de uma literatura e outras ramificações do saber. Então, o que gera essa continuidade para que a literatura comparada possa ser uma coisa e outra ao mesmo tempo? A literatura comparada é, ao mesmo tempo, uma literatura que se estuda além das fronteiras e é, ao mesmo tempo, uma literatura que se estuda relacionada a outras áreas do saber. Então, esse tipo de discussão, né, ela marca uma certa descontinuidade. Bem, no estudo de Sandra Nitrini sobre a literatura comparada, nós teríamos inicialmente uma resposta, né, a respeito disso. O remake, né, ao apontar essa descontinuidade, né, em verdade, ele ignora o fato de que o conceito americano ele não só versa, né, a literatura comparada como uma literatura que está além das fronteiras nacionais, mas também como um estudo de obras ou de autores no interior dentro de uma própria literatura nacional. Então a Sandra Nitrini, por exemplo, ela diz que uma diferença bastante importante que não foi marcada, por exemplo, pelo remake, né, é de que os americanos também entendem o estudo comparativo de obras ou de autores dentro também de uma própria literatura nacional, né? E isso não tenha sido marcado ainda pelo estudo do remake, né? Então, por exemplo, para os americanos, isso não representaria nenhuma descontinuidade. Na verdade, seria
o mesmo método, né, sendo aplicado, né, de comparação entre obras literárias e entre obras literárias e outras obras, ou obras literárias e obras mais pragmáticas. Bem, a remake deve-se sim assegurar, né, comparações entre a literatura e outras áreas do saber. Agora, isso deve ser colocado apenas se forem sistematizadas. Ou seja, se a literatura ela estiver em caráter interdisciplinar, mas de uma forma em que a outra disciplina também fique bastante, né, convincente de que os conceitos daquela outra disciplina também estejam se relacionando com a literatura. Ou seja, se a disciplina a qual a literatura esteja se confrontando for realmente uma disciplina, se estiver estruturada para tal, se é indiscutivelmente separada, né, na literatura. Muitas vezes a literatura, os estudos literários, né, eles, vamos dizer, pegam emprestados alguns conceitos de outras áreas e em alguns momentos também a literatura ela traduz, né, uma análise sociológica sem necessariamente estar se relacionando tão diretamente com outra área. Então, para remake, né, para que não houvesse realmente, né, essa impressão de que a literatura comparada é um sistema, é um método extremamente aberto ou a qual pode ser tudo aplicado, a sua definição e a sua aplicação devem vir com uma certa seriedade em relação ao se relacionar, ao substituir, ao trocar, né, termos e conceitos com outras áreas. Então, essa relação ela tem que vir bastante clara com uma disciplina que seja realmente chamada de disciplina, sistematizada como disciplina, né, uma disciplina coerente. Né. O remake, né, ele vai dizer que a literatura comparada ela é vista menos, né, como uma matéria independente do que como uma disciplina a auxiliar uma ponte entre áreas da criatividade humana, né, entre áreas do saber. Né? Então, se você tem o estudo da literatura e você tem o estudo da economia, vamos dizer que a literatura comparada ela é capaz de auxiliar essa relação entre a literatura e a economia, entre a literatura e a sociologia. Né? Então, a literatura comparada ela permitiria pontes entre áreas de saber e áreas da linguagem artística também. No segundo ponto do seu estudo, remake, né, ele vai voltar àquelas definições que precisam ser extremamente conceituadas para marcar a diferença do que seja literatura comparada, literatura mundial, literatura global, literatura geral. Tá? Então, isso é uma prática comum dos textos fundadores exatamente para demarcar o terreno do que seja literatura comparada. E aí ele pega dois conceitos que vão ser bastante utilizados para fazer esse contraponto. O primeiro deles, literatura comparada e literatura mundial. Né? A literatura comparada, né, na visão do remake, ela relaciona, né, literaturas de dois países, de autores diferentes, de países distintos,
autor com países diferentes. Então, predominantemente, a literatura comparada sempre está fazendo essa relação entre países, autores diferentes, países distintos, né, de autores diferentes, ou autor com um país diferente, né? Ou seja, como se registra a França no autor XYZ, como é que se registra um outro país na literatura de fulano de tal e por aí vai. Predominantemente esse é o estudo da literatura comparada. Dentro da literatura mundial, o que nós temos é o reconhecimento de obras de todo mundo, mas geralmente dentro de uma perspectiva ocidental, né? Então, aqui não tem inicialmente essa obrigatoriedade da relação, né? Existe sim um apontar de uma obra ou outra mais importante para a literatura mundial. Na literatura comparada, você pode comparar, né, qualquer coisa como obras antigas ou obras recentes, obras recém-lançadas. Dentro do princípio da literatura mundial, o estudo de literatura, né, deve estar no campo do que é consagrado, do que foi consagrado, e, portanto, tem uma sobrevivência aí ao teste do tempo. Geralmente a literatura mundial, ao trabalhar com a literatura consagrada, vai ter que esperar determinado tempo para que o sucesso da obra, né, apareça e possa realmente funcionar como estudo de cânones, né? Na literatura comparada, né, seguindo essa vertente do conceito americano, a literatura comparada abrange literaturas e outras áreas. A literatura mundial nunca faz isso, somente obras literárias. Para remake, né, a literatura comparada ela aplica um método comparativo e a literatura mundial não tem método, apenas é uma escolha de obras consagradas e a exposição, a apresentação delas. Ao final do seu ensaio, o remake, né, ele vai dizer que não se deve ter uma rígida divisão de trabalho, né, entre especialistas de literatura nacional, literatura comparada e literatura geral. Ele diz inclusive até que não é nem possível e não é nem desejável tal rigidez nessa divisão de trabalho. Ele enxerga que deve-se, né, dos especialistas uma ampliação a perspectivas, né, principalmente a literatura comparada pode trazer isso para os especialistas de literatura nacional. Então, cobra-se desses especialistas de literatura nacional uma ampliação dessas perspectivas. E para os especialistas de literatura comparada, né, ele também diz que deve-se tomar um cuidado, né, que é de retornar, né, um pouco mais e ocasionalmente, né, as áreas que estão circunscritas à literatura nacional, né, para também que a área de domínio, né, para que a sua aplicação também possa não gerar tanta assistematização. Veja que o estudo, né, do remake, ele tenta disciplinar a literatura comparada como método, né, e elege a interdisciplinariedade, desde que consistente, desde que com outra área bastante demarcada também como disciplina, como uma aplicação mais acertada, né, para a literatura comparada. Visualizamos também aí a preocupação, né, em eleger a definição e aplicação da literatura comparada dentro da escola americana, né, ou seja, uma literatura que avança além das fronteiras das áreas, né, das áreas do saber, das áreas
linguísticas, né, das linguísticas artísticas, né, da linguagem artística. Enfim, vamos ao próximo texto, que é uma filosofia das letras de François Jost, certo? Bem, François Jost também vai começar, né, a falar sobre a literatura comparada dentro dessa perspectiva, né, de definir quais são as escolas e o que elas estão fazendo para definir e como elas estão aplicando a literatura comparada, né? O François Jost, ele também vai apresentar a escola soviética, algo que não acontece no texto de Remake. E o que a gente pode falar também aqui é que inicialmente ele começa a afirmar o que seja literatura mundial e literatura comparada. E apresenta até uma definição distinta, né, do que seja a literatura mundial e as suas limitações em relação ao que o Henri Remake, né, nos apresentou. Por exemplo, François Jost vai dizer que a literatura mundial é um pré-requisito para a literatura comparada. Ele acredita que a literatura mundial, na verdade, ela fornece matéria-prima, informação que o crítico, né, ele vai ordenar, né, de acordo com o seu método comparativo. Nesse sentido, o comparatista, né, o estudioso da literatura comparada, ele compreende que a literatura, em verdade, é uma amálgama, né, um complexo e não uma série de obras individuais, né? Haveria apenas essa diferença, né? Enquanto o sujeito da literatura mundial, né, ele coleta obras individuais, o sujeito da literatura comparada, ele pega essas obras e começa a fazer a comparação. Ou seja, enquanto o Remake faz um jogo de oposições entre a literatura mundial e a literatura comparada, o François Jost, ele diz que uma coisa alimenta a outra. A literatura mundial é combustível para a literatura comparada. Para Jost, o comparativismo ele não é algo novo. Em verdade, ele é tão velho quanto a própria literatura. Muitas vezes se alega, né, de que a literatura comparada tem seus métodos críticos bastante específicos. E ele diz, mas realmente isso não é verdade. Procedimento de estudo, de pesquisa, de investigação, né? Ele tanto, né, se fez dentro de uma literatura como de várias. Em verdade, até quando ele fala sobre literatura comparada, ele diz assim, olha, a gente poderia chamar, na verdade, literatura comparada de literatura global. Porque dentro da análise da literatura nacional, esses métodos comparativos eles já existiam. O que nós fizemos com a literatura comparada foi abranger cada vez mais o espaço de análise. Então, possivelmente, se nós chamássemos de literatura global, haveria uma adequação maior, né? E aí ele começa também a falar sobre a distinção da aplicação dos métodos nas escolas. A escola francesa, por exemplo, lá no pensamento do François Jost,
entende que a literatura francesa formava a espinha dorsal do sistema literário universal. Portanto, a literatura comparada, nesse primeiro momento em que a escola francesa está lhe dando a definição, é uma disciplina auxiliar, é uma disciplina secundária do campo da historiografia da literatura e da literatura francesa. Na escola americana, nós temos já uma distinção em relação a como se dá, por exemplo, as universidades norte-americanas. Como nós temos uma nação de imigrantes, então o comparativismo ele vai ser feito quase como uma consequência, né, dessa onda de imigração dentro dos Estados Unidos e da aceitação de diversos estrangeiros em suas universidades. Portanto, aqui nós vamos ter, né, o comparativismo como uma consequência, né, dessa nação de imigrantes, e há uma série de multiplicidade de teorias literárias que vão surgir em meio a essa liberdade no ensino acadêmico. E, por outro lado, também existe também uma despreocupação de uma proposta nacionalista tão forte aqui. A terceira escola é a escola soviética, né, que enxerga a literatura em todas as dimensões como um produto da sociedade, né, como se fosse um efeito da superestrutura, né, a literatura como uma consequência dos modos de produção. O Jost, ele também vai separar as críticas que são feitas a essas escolas. Os franceses, por exemplo, são criticados por fazerem o papel, isso está dito literalmente no seu texto, de oficial alfandegário intelectual que controla as trocas culturais, né? E sempre afirmando que o seu país tem a influência maior sobre essas trocas, que a sua moeda é a mais forte, ou seja, que a sua interferência, a sua imposição de valores, né, ela é mais significativa. Portanto, os outros países dependem culturalmente mais dela. Isso é o que gera, por exemplo, o estudo da literatura comparada como um estudo de influências, né, dentro da historiografia literária na escola francesa. A crítica que é dada para os americanos se dá por praticarem um esteticismo ainda não tão preciso, um esteticismo vago, né? E essa aplicação se deve ao fato de a nação ainda não ter uma tradição muito bem definida dentro da sua literatura. E a outra crítica que também é dada é eles não gerarem tanta importância, né, às literaturas nacionais. Na escola soviética, a crítica que se é feita é de que os soviéticos são muito dogmáticos. Eles negligenciam até mesmo os aspectos mais estéticos da cultura e privilegiam sempre a perspectiva mais econômica ou político-econômica, né? De se enxergar a literatura como um efeito da sociedade, enxergar a literatura como um elemento da superestrutura. Ignora-se também a espontaneidade e sugere-se que a escola
escola soviética, ela serve aos interesses realmente do Partido Soviético daquele momento. Segundo Jost, e aí vem a sua definição, a sua aplicação do que seria a literatura comparada. A literatura comparada é uma filosofia das letras, ou seja, o título do seu estudo é exatamente esse. E o que seria isso? Seria uma nova forma de reinventar o humanismo. Uma visão do universo cultural, em que há uma reconversão das diferenças e das diversidades em universidades. Para ele, a literatura comparada está contribuindo ou é resultado de um desenvolvimento histórico e de uma forma geral. Bem, é óbvio que nós temos que fazer uma certa discussão em cima desse texto. Primeiro, ele apresentou 3 escolas aqui. Nós, quando falamos do texto de remake, dissemos exatamente que a escola norte-americana foi a mais vitoriosa, dentre essas 3 linhas de pensamento, iniciais. Quem for para o livro de literatura comparada da Sandra Nitrini, da editora EDUSP, vai ver outras linhas ainda mais, e em outros tempos, ainda sendo mais definidos a literatura e também desenhando a sua aplicação, modelando a sua aplicação no decorrer do tempo. É um bom estudo. Mas a gente pode pegar um determinado trecho do livro de Sandra Nitrini, e fazer um destaque para explicar exatamente por que a literatura norte-americana também acabou prevalecendo. Ela diz assim: até o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, a literatura comparada na Europa seguiu os métodos históricos propostos pelos franceses. Quer dizer, até a Segunda Grande Guerra, o método que era mais privilegiado era o método francês. Mas o que aconteceu com o final da Segunda Grande Guerra? Se a gente for pegar alguns estudos do Hans Belten, nós vamos ver que os Estados Unidos, ele, ao entrar na Segunda Grande Guerra, ele determinou realmente um certo papel de heroísmo. A sua entrada foi determinante, vamos dizer assim, para o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Portanto, os Estados Unidos saiu com a moral, vamos dizer assim, acima do que os países europeus saíram da Segunda Grande Guerra. Em verdade, quando você pega o Arquitetura da Destruição, o documentário Arquitetura da Destruição, o final dele expande para uma análise de que havia uma crise dos valores europeus após a Segunda Grande Guerra. Então, há uma possibilidade de continuar uma determinada tradição em território estadunidense. E até ele fala, o expressionismo abstrato foi uma tentativa disso, mas havia tanta multiplicidade, diversidade de pensamento e de culturas no caldo dos Estados Unidos, que revelou-se que essa tradição europeia, mesmo em outro território, seria impossível de ser realmente gerida. Então, os Estados Unidos, vamos dizer assim, sai da Segunda Grande Guerra com essa impressão heróica, sai com moral extremamente acima,
né, do que os outros países europeus estão realmente vivenciando depois da Segunda Grande Guerra, sai rico, né? E, portanto, as suas universidades também saem com maior capacidade de aplicação das suas teorias. No momento da Segunda Grande Guerra, muitos cérebros também viajaram para os Estados Unidos. A capacitação das universidades aumentou. A nação ficou mais rica, né, com as relações durante a guerra e no pós-guerra. Então, isso fez com que, por exemplo, houvesse não só uma conquista, né, econômica, mas também uma conquista cultural. A partir disso, né, a literatura comparada, a definição dos Estados Unidos, né, ela se torna mais preponderante. E atualmente a gente pode dizer que ela foi vitoriosa. Obviamente que ela acaba sendo relida, né? Acaba sendo cada vez mais discutida. A sua ampliação, por exemplo, de fronteiras leva-se também a uma ampliação em que se discute a própria política cultural dos Estados Unidos. Se a gente também for dar uma olhada nessa opinião do François Jost, ele já realmente visualiza, né, uma crítica ao modelo francês como um modelo de tentativa de construir uma hegemonia europeia, né, baseada, centrada na França, né, ou seja, o país que trouxe a Revolução Francesa e que, portanto, é sempre apontada como o berço, né, dos valores burgueses se consolidando. Ou seja, aqui já há uma ideia de que há uma primeira crítica à demarcação da Europa ou da França como impondo talvez o seu valor imperialista, né, em relação às outras literaturas. E isso não deu certo porque, evidentemente, o conceito da literatura comparada dentro da escola norte-americana, vamos dizer, predominou por essas razões e outras razões que a gente acabou de discutir. Mas ainda há um ranço eurocêntrico, etnocêntrico, né, no discurso do François Jost. Veja que ele diz o seguinte, que a literatura comparada deve ser entendida como um novo humanismo, né, que está reconvertendo diversidades em universidades. E aí nós devemos pensar o seguinte, que nos planos da ideia do que seja universal, muitas marcas culturais periféricas não estão sendo observadas dentro dessa filosofia da universalidade. Ou se estão sendo observadas, estão sendo reconvertidas aos moldes eurocêntricos dessa universalidade. Ou seja, esse discurso do François Jost, né, embora partilhe aqui da ideia de que a escola norte-americana, né, faz a crítica à escola norte-americana, faz a crítica à escola soviética, faz a crítica à escola francesa, né, não demarca exatamente em que escola está realmente definido nesse primeiro estudo. No entanto, ele aborda, né, a literatura comparada como uma possibilidade de reunir todas as diferenças culturais em torno de pouquíssimos valores.
E talvez o que o texto do François Jost não esteja enxergando é que a literatura comparada é um sistema aberto, é um sistema a ampliar as suas noções sobre as diferenças e sobre as multiplicidades. Seria um retrocesso dizer que a diferença ela converge para a unidade. A diferença, na verdade, amplia a nossa capacidade de saber, a nossa discussão sobre os valores. Acredito que o texto ele se trai principalmente quando ele diz que a literatura comparada ela é resultado de um desenvolvimento histórico geral. Ou seja, há uma opinião aqui de que, primeiro, existe um desenvolvimento, né? Ou seja, os valores eles estão se aperfeiçoando, os saberes estão se aperfeiçoando, né? E que isso é geral. Evidentemente, há uma inocência em relação à percepção de que existem simultaneidades, né, temporais que são divergentes. Ou seja, o desenvolvimento histórico nunca pode ser chamado de geral e talvez não haja nenhum desenvolvimento. Em vários locais do mundo, em diversos países, em diversas vivências, existem retrocessos, existem também avanços, se a gente for, pelo menos, tomar esse parâmetro de desenvolvimento. Em verdade, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: a própria ideia de desenvolvimento e a própria ideia de uma história geral. A história geral, na verdade, é a tentativa de filtrar todas as vivências do mundo e escolher datas e cenários importantes que possam comandar toda a leitura, todo o domínio de saber, vamos dizer assim, a prática de vivência em termos de fatos exemplares e conceitos exemplares. Na verdade, a diversidade não converge para a unidade. Outras diversidades são excluídas do processo. E o que se tem aí é, mais uma vez, um imperialismo sendo constituído. Então, não se tem aqui um desenvolvimento, né? Essa ideia do desenvolvimento histórico, ela previamente já foi desprezada até mesmo pelas noções, as teses de história do Walter Benjamin, né? Que ele vai dizer exatamente que a tarefa do historiador não é apontar para uma sequência linear e se acreditar no progresso em que o passado alimentou o presente fortaleceu o futuro, fortalecerá o futuro. Em verdade, a tarefa do historiador é descobrir uma coincidência entre o seu presente e o passado. O passado pode apresentar uma coincidência que vai explicar o presente, vai resolver o presente, mas não de forma linear. A tarefa do historiador também se dá em reconhecer a mudez e o silêncio que se tem no passado. Ou seja, escovar a história a contrapelo e reconhecer que nos mortos e naqueles que ficaram silentes existe muito sofrimento, existe muita dor. E é preciso denunciar. Então, essa ideia de que há um desenvolvimento histórico esconde a dor, esconde o sofrimento, esconde a diversidade, não converge, não reconverte a diversidade em universidade. Na verdade, esse é mais um projeto imperialista dentro do discurso de François Jost. Por falar em discussão de projetos imperialistas, talvez um texto bastante significativo sobre a evolução da literatura, não vamos dizer evolução, mas variação da literatura comparada, é esse texto da Enida Leal Cunha, Literatura Comparada, Alternativa Institucional
ou contingência finissecular. A Eneida Leal Cunha, né, ela vai dizer que a literatura comparada ela fertilizou questões que são de longa data e que vão ser frutificadas diferentemente no Brasil. Questões que discutem, né, a derivação histórica, a dependência cultural, o próprio valor estético, né, das obras e a articulação de literaturas que são hierarquicamente ditas centrais com outras literaturas que são chamadas de literaturas periféricas, né, de países economicamente periféricos. E assim, a literatura comparada está sendo um terreno que, na percepção de Leal Cunha, né, tem dado respostas que tiram a hierarquia, né, dos produtos de cultura, que gera também a situação de apropriação e de operacionalização de conhecimentos de territórios outros, ou então de disciplinas e outras linguagens também, né, que sejam literárias. E assim existe assim uma ampliação, né, das fronteiras da literatura para uma prática que é intertextual, intersemiótica, interdisciplinar, né? O que Eneida Leal enxerga no momento que ela está produzindo esse texto, né, dos anos 90, é de que a emergência da literatura comparada ela se articula à reversão de valores que está sendo operada no pensamento ocidental. A base de Leal Cunha são os textos dos pós-estruturalistas, né? Derrida, Foucault, e ela observa na literatura comparada uma oportunidade, né, de rediscutir as práticas que foram impostas à literatura, aos estudos literários, sob interferência de centros de poder. E a gente também não pode negar os estudos de Eneida Leal Cunha dentro da perspectiva dos estudos culturais, que ela, a partir daí, também vai denunciar o etnocentrismo. Ela vai dizer, por exemplo, que a literatura comparada abalou as hierarquias e as fronteiras dos estudos, retirou a naturalidade, né, em que se falava de valores culturais e acabou por expor também as matrizes etnocêntricas que havia, né, nas literaturas humanas, nas ciências humanas. Essas tensões são tensões propriamente da discussão que se faz da fronteira entre a modernidade e a contemporaneidade. Portanto, a literatura comparada ela propiciou a rediscussão de outras áreas do saber. E é por isso que Eneida diz que a literatura comparada ela começou a não existir mais tão passivamente com outras disciplinas como a teoria da literatura e as outras literaturas de língua. Ou seja, embora as cadeiras existam separadamente, literatura comparada, literatura de línguas, né, literaturas nacionais, teoria da literatura, a literatura comparada com o método comparativo acabou negando essas fronteiras disciplinares e relativizando cada vez mais métodos e objetos de saber. Portanto, a literatura comparada ela veio
a afirmar e a denunciar cada vez mais que a reserva de domínio, a reserva de saber, né, ela se dá mais como um espaço de prestígio institucional, referindo nas áreas, nas disciplinas, do que necessariamente uma análise que o nosso tempo precisa. Observe que nós temos aqui uma determinada variação, né, do que, por exemplo, o Remake estava esperando em tempos atrás, quando falava sobre a definição de literatura comparada. Para Remake, né, aquela crítica dos franceses de que a literatura comparada não tinha uma sistematização levou a considerar que a literatura comparada como ponte de áreas deveria relacionar a literatura com uma área especificamente determinada. Ou seja, Remake talvez não enxergasse a literatura comparada talvez como uma área tão específica, mas reconhecia que a literatura comparada deveria ser um método a aplicar duas ciências específicas: a ciência do estudo da linguagem da literatura e a ciência do estudo, por exemplo, da economia ou da sociologia, da psicanálise. Veja que aqui nós já temos uma espécie de quebra, né, nesse tipo de discurso. A literatura comparada, na verdade, desafia as fronteiras do saber, né? Ela, vamos dizer, afirma que essa fronteira, na verdade, advém de um prestígio ou de uma manutenção de um privilégio institucional, disciplinar. O que seria estável, então, num método que é cada vez mais aberto e a cada vez mais denunciar as fronteiras disciplinares como fronteiras de privilégio no saber? O que seria propriamente definitivo dentro da literatura comparada? Eneida Leal Cunha diz que o traço estável da literatura comparada é o trabalho com a multiplicidade, né? Os elementos eleitos pela literatura comparada são objetos que são heterogêneos. Ela vai conhecer a literatura comparada, propõe-se a conhecer a multiplicidade e dentro da multiplicidade. Ou seja, aqui nós também temos uma outra variação e uma outra avaliação do que seja literatura comparada se nós compararmos essa discussão aqui, essa aplicação da literatura comparada com a aplicação proposta por François Jost, né? Para François Jost, diversidade deve ser reconvertida em universidade, porque a literatura comparada é um produto do desenvolvimento histórico geral. Dentro da percepção de Leal Cunha, nós vamos ver que a literatura comparada ela propõe-se a multiplicidade, coleta objetos que são heterogêneos e se mantém na descoberta dessa multiplicidade. Ou seja, não há uma recolha ou um enxugamento dessa multiplicidade para um discurso universalista, tal qual Jost, com a sua pretensão, né, imperialista, nos reserva em seu discurso. Pessoal, por hoje é só, tá certo? Então, acredito que aqui você já tem material suficiente para dar continuidade aos estudos da literatura comparada. Um abraço.